Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 211, projeto 3, 2026. É o antepenúltimo trabalho de concept art, antes de começarmos a parte mais artística, que vamos mexer com os materiais, que vai ser depois de amanhã. Então, beleza. Hoje nós vamos desenvolver um mecha. Então vai ser um mecha. E esse mecha vai ser uma armadura. Vamos dizer que é uma armadura. Tem que pôr um H aqui, ó, tipo mecha, entende? Acho que é assim que escreve armadura, né? Armor. Cibernética. Cybernetic System. Sistema cibernético. A cibernética é a interação entre o homem e a máquina. É quando a gente começa a criar umas coisas que vão funcionar em comunicação com a máquina. Como um carro, como um computador. Então, se eu escrever aqui, deixa eu ver se escrevi certo, Cybernetic. Escrevi. Não. Ok. Pronto, agora sim. Bom, eu vou escrever em português para mostrar para vocês. Esse termo foi criado na década de 60 ou 50. Aqui, ó. É uma ciência interdisciplinar que estuda mecanismos de controles, comunicações e regulações tanto de seres vivos, animais ou humanos, quanto com máquinas. Eu falei década de 50, mas foi em 1948. Esse nome é importante, decorem ele, porque é o nome do criador desse termo, é o matemático Norbert Wiener. Eu li o livro dele sobre cibernética. Seu foco principal não está nas propriedades físicas ou componentes do sistema, mas sim na maneira como eles trocam as informações para se auto-organizarem e tomarem decisões. Então, a cibernética é uma forma de vocês criar uma linguagem para se comunicarem com máquina, qualquer tipo de máquina. E não só entre vocês e a máquina, qualquer ser vivo com uma máquina. Então, Cybernetic System, ok? Tá. Esse robô, vamos dizer que vai ter os 4 metros. Então, essa máquina, a máquina terá 4 metros. Eu vou fazer um desenho sem escala. Para isso, nós vamos fazer com uma proporção humana. Nós vamos colocar um ser humano perto da máquina, e aí vocês vão saber o tamanho da máquina através disso daí. Esse daqui eu vou encaixotar o texto. E esta caixa eu fiz justificado à direita. Tentei justificar à esquerda também, eu não tive muito sucesso, mas eu tentei. Será que isso aqui é tinta acrílica? Eu tenho alguns alunos que mexem na minha tinta e não limpam o pincel. E é um grande perigo, porque isso pode destruir meus pincéis. E esse pincel está com uma tinta acrílica aqui. E eles simplesmente esquecem. Aí dizem que não esquecem. Eu tenho o nome deles na cabeça, os alunos que fazem isso. Os meus destruidores e meus pincéis. Eu quero que eles usem os pincéis deles e as tintas deles. Se vão destruir, eles destruam o material deles, não o meu, né? Porque eu também sou artista. Foi a minha reclamação do dia. Tá. Vamos começar a desenhar a nossa máquina. Ela vai ter uma cabeça. Eu acho que eu vou fazer daqui até aqui. Isto. Esse é o tamanho. Então o pé vai estar aqui. Eu falei uns 4 metros. Então a pessoa vai ter esse tamanho. Tem que aumentar a cabeça, né? É. Pronto. Aqui está o tamanho da pessoa. Essa pessoa vai estar olhando a máquina aqui. E o tamanho da nossa máquina vai ser este. É aqui que vai estar a cabeça dela.
Acho que eu vou colocar uma antena aqui. Pronto, fiz um bico de árpia. Oi, Leia, tudo bom? Seja bem-vinda. Então vamos trabalhar o olho. Eu acho que eu vou puxar esse daqui para que ele faça um design legal. E eu coloco uma sombra aqui para mostrar o recuo. Acho que funciona. A cabeça vai estar protegida por um corpo que vai imitar um pouco a pelagem. E tem aquelas asas das mecas sendo colocadas, né? Tipo, sabe, como que é o nome daquele desenho que era de anjos? Evangelion. Então, vou fazer uma espécie de asas aqui, imitando um pouco de asa de borboleta. Um exemplo de cibernética. Caixa d'água com boia. Boa noite, pessoal da rolagem. Ela está muito vinculada a toda a estrutura da nossa sociedade. É um nome bonito, que nós podemos colocar que fica chique, mas o termo é usado por todas as pessoas que produzem máquinas que vão se comunicar com o ser humano de alguma forma. Vamos ver mais exemplos? Eu vou pedir aqui, ó. Me dê alguns exemplos de aplicação de cibernética no dia a dia. Desculpa, eu esqueci de falar. Quem falou agora foi o Nick Art, que deu um exemplo de cibernética. Oi, Ana, seja boa noite. Cibernética está presente em quase todas as tecnologias modernas que reagem com o ambiente e tomam decisões automáticas para manter o equilíbrio. Aqui estão alguns exemplos. O Nick Art falou da boia. Aqui está escrito ar-condicionado, a geladeira. O termômetro mede a temperatura de entrada, o motor liga, se estiver quente, desliga para esfriar. Retroalimentação, mantendo a temperatura constante. Homeostase. Robôs aspiradores. Sensores detectam obstáculos em tempo real. Ele realmente mede o nível de água e abre e fecha automaticamente. É verdade. Eu normalmente conserto essas coisas aí. Eu já consertei várias vezes uma bomba de boa ou troquei quando não tinha mais conserto. Eu entorto aquele metal para ele funcionar melhor quando ele não está funcionando a borrachinha, para ele vedar melhor. Sou especialista nisto. Mudando a rota e calculando o mapa na casa dinamicamente. Os sensores do robô aspirador. Os algoritmos das redes sociais também, como os algoritmos daqui. Próteses biônicas, é a que nós estamos fazendo, que isso aqui vai ser quase como uma prótese. A bomba de insulina automática. O piloto automático do carro. Eu não. Semáforos inteligentes. Bloqueio de cartão de crédito. Então, um sistema bancário que detecta compras fora do padrão geográfico ou de valor e bloqueia o cartão preventivamente. E assim vai. A palavra retroalimentação é o termo que é usado. KKK. Depois do KKK do Nick Art, alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Bom, gente, vamos continuar o nosso desenho. Que nosso tempo voa. Vou fazer um detalhe assim, ó. Pequenos retângulos. E esses pequenos retângulos repetindo dá uma sequência visual. Isso torna essa bolota um pouco mais interessante, não é verdade? Se eu colocar um quadradinho, dá uma sequência bacana. Vocês vão ver isso daqui que a gente vê a composição. Vocês vão ver o motivo de ele ter um parâmetro bacana isso. Tipo esse corte. E ao pintar e mexer com contraste. Tudo isso ajuda no parâmetro. Pronto. Agora eu vou fazer a caixa torácica. E aqui ele vai ter uma parte móvel, sendo que isso aqui ele pode ir para trás e pode ir para frente, correndo nesse espaço. E esse vem para cá. Por quê? Para fazer um corte, para ser um designer. E assim a gente vai montando. Eu não sei como vai ficar isso daqui, eu estou criando, tá? Nossa. Tá, isso aqui é básico, é muito básico fazer isso. Esses retângulos. Vou repetir o mesmo padrão. Tudo isso tem a ver também com o seu estilo.
Lembra que a gente viu as máquinas do Moebius? Ele tem um estilo diferente de fazer as máquinas. A gente viu também na Frank Miller trabalhando. E a gente viu um outro carinha que era o Bilal, Enkil Bilal. Eu tenho que falar assim, senão o pessoal vai rir. O pessoal ri quando vê o nome francês dele. Ó, o giro. Ok, agora eu vou fazer as pernas. Aqui vai estar a perna. Tá, como que estaria uma pessoa aqui dentro? Vamos ver. Vou colocar a cabeça da pessoa. Eu falei que essa parte é móvel, e é justamente aqui que vai estar a cintura da pessoa. É aqui que está a pessoa. Aqui ele está comandando, nesse setor. Vou ter que aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Ó. Será que eu fiz certo o tamanho da pessoa? Vamos ver. A distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Eu acho que eu fiz um pouco... Vou ter que diminuir essa pessoa para ser coerente. Pronto. Diminui. Então, entende? Eu estou fazendo através da proporção, sem escala. Eu sei o tamanho quando eu coloco a pessoa aqui dentro. Então, quando eu coloquei o sujeito sentado aqui, nessa máquina, eu estabeleci o corpo dele na caixa torácica. Essa que é a ideia. Ok, vamos fazer a perna. Novamente, eu fico fazendo esses desenhos repetitivos assim, cheio de quadradinhos, para ver se fica interessante. Ele é bonito. Essa visão que eu estou fazendo é uma visão lateral. Side view. Vista lateral. E como eu disse para vocês, eu estou fazendo sem escala. Ó, eu fiz um pé. Tá vendo o pé? Só que não é para ser um pé. É para parecer um pé para vocês. É porque é uma estética bonita. Então, eu coloquei esse desenho aqui. Agora eu liguei. Vou colocar 4 bolinhas aqui. Vou pintar de magenta. Pronto, está feito. A coxa está preparada. Agora, tubulação de ligação, tá aqui, e vamos fazer a perna. Meio clamp, né? Meio retão assim. E vou colocar o joelho bem aqui, bem no estilo armadura. E tá surgindo. E aqui é o final do pé. Tudo tentando manter a proporção. Ó, a rotação. Coloco desse lado. Viram como é tão importante o desenho mecânico? Tão legal, né? O desenho mecânico é excelente. Isto lembra o Metal Gear. Boa. Vamos dar uma olhada? Vai ser uma boa referência. De repente, Metal Gear me dá umas ideias. Metal G-A-R. Vamos lá. Imagens. Acho que eu escrevi errado. Acho que não era Metal Gear propriamente. Era assim, né? Acho que era armadura. Vamos colocar robô. Aqui, ó. Os pés. Olha as pernas. Realmente lembra, né? Por quê? Porque eu baseei em ser humano. E o Metal Gear baseou-se em ser humano. Se nós dois nos baseamos em ser humano, é óbvio que vai ter essa similaridade. Então, se eu me baseasse num cavalo, ia ficar parecido com outro desenho. Se eu me baseasse em outro ser vivo.
Isso é bacana também. Depende do que você se baseia. Vamos fazer um braço aqui. Eu não quero que fique parecido com o Metal Gear, porque esse desenho é meu, né? Mas eu não tenho como fugir. Né, Lucas Araújo? Infelizmente a gente não tem muito como fugir. A gente faz, mas vai dar uma semelhança, né? Normalmente eles colocam uma espada gigante pro robô segurar. Uma mão mecânica e pronto. Tá aí. Bom, está feito. Nós temos agora que fazer um desenho numa outra posição dele. Não é? Porque é um projeto. Então, tá. Obrigado, Metal Gear, por me mostrar umas coisas bacanas aqui. Olha que legal essa posição desse ser abaixado. Abaixado é legal, né? Fazendo uma posição, olha só a pata. Tá vendo? Esse daqui ele se baseou mais em um joelho de tigre, percebe? Ó? Ou é bacana, ó, tem até as garras. Ou de Tiranossauro Rex. Quando a base é a mesma, dá para encontrar semelhança sim. E esse é o problema. E isto é essencial. Por quê? Porque nós temos que saber como ser mais originais. Como ser mais original? Para ser mais original, nós temos uma fauna completa para trabalhar. E quando a gente trabalha, a gente pode ser mais original. A gente tenta alienar, não fazer a mesma coisa que todos fazem. A gente trabalha outros tipos, como eu fiz a cabeça, baseado numa ave rapina. Ó, cabeça baseada na ave rapina. Eu dou uma pequena diferença. Mas vocês acham que alguém já não fez isso? Já, antigamente. Tinha um desenho animado muito legal, Starhawk, alguma coisa assim. Quando eu era criança, passava. Ele vai segurar então uma arma bem grandona. É complicado ser criativo, né? E é por isso, gente, que eu falo que não usem jogo de referência. Saiam disto. Vão buscar fontes em outros lugares. Tem tantos lugares para buscar fontes. Querem ver? Tratores modernos. Olha a ponta da cabeça aqui. Parece um rosto. Olha esse daqui. Podia ser um canhão. Olha esses pistões aqui, que bacana. Essa parte. Isso aqui podia ser bem a boca. Então, quanto mais distante tiver a referência, mais interessante vai ser o trabalho de vocês. Lembra de Transformers, que a referência eram carros. É uma luta, né? Sempre é uma luta. A busca da criatividade, não é? Ian Wilton. Olá, Colote. Coyote, como é que você tá? Bom, aqui está uma arma bem simples. Bem usual, assim, ó. Com cartucho cambiável. O tamanho da bala. Esse tamanho aqui, ó. Ó, comparado com o ser humano.
Hoje é projeto, parte 3. É a penúltima aula antes do final das aulas de Concept Art. Depois a gente vai trabalhar com grafite, lápis de cor, caneta, aquarela, guache, pastel oleoso. Depois a gente vai ver composição, fotografia e assim vai. A gente vai ver materiais. É isso que nós vamos ver, certo? Então essa é a última aula. Vamos lá. Eu quero pôr essa cabeça aqui, porque agora a gente vai fazer a arte da apresentação. A gente já fez um laboratório, a gente trabalhou em alguns projetos aqui, na parte 1, na parte 2 e na parte 3. Eu mostrei como funciona o carimbo e como que vocês vão apresentar o projeto, vocês vão colocar o nome, a data. Olha, são 8h22, eu já criei o nosso ser. Que bacana. Quando eu estou produzindo isso daqui, eu posso até mudar o desenho. Ó, agora eu pus a cabeça de frente. Esta ponta aqui eu posso só deixar assim. E eu vou deixar. Vou deixar como se fosse a cabeça de um alien. Vamos pôr a ponta, né? Ele tem que estar com a rapina. Essa linha que eu fiz por engano, eu vou repetir. Assim. Pronto. Aí está a cabeça. Nesse caso, esse corpo, agora eu vou dar a volumetria nele. Lembre-se que isso aqui está sendo criado. A gente só sabe mais ou menos qual é a proporção. Nós não temos ideia de como que vai ficar. Eu não tenho ideia. Eu estou fazendo e eu estou mudando conforme eu vou fazendo as ideias. O que vai surgindo. O meu objetivo é que o visual seja interessante. Trabalhar com a simetria. Nem precisava ser simétrico, mas nós, os seres humanos, estamos muito acostumados com simetria. Estou na aula 201, projetos, parte 3. É a penúltima, tá? Vai até a parte 4. Na parte 4 acaba. Então amanhã vai ser a última aula de projetos. Aí nós vamos falar sobre materiais. Quais materiais vocês vão comprar, aonde encontrar, qual é o tipo. É quase igual à primeira aula, só que a gente vai traçar com esses materiais. A gente vai ver como eles funcionam. E se a gente não tiver, a gente mostra. Depois amanhã. Meu Deus, depois eu vou ter que maratonar 201 lives suas. Aí LZX, isso dá quanto? Dá umas 180 horas, porque algumas aulas têm 1 hora, mas a maior parte é 45 minutos. Algumas aulas são 30 minutos, algumas são 50. Então, em média, 45 minutos. Quer dizer que 2 aulas dá 1h30. Então, 200 aulas dá 150 horas. Você vai ter que maratonar 150 horas de aula. Consegue ficar acordado? Quantos dias tem que ficar acordado? O dia tem 24 horas, 48, 96, dá 4 dias. Então vai dar uns 7 dias acordado. É uma semana acordado assistindo 24 horas. Eu tenho que fazer isso mesmo. Jeff, bom, vamos fazer? Tá bom. Mas como que a gente vai regular isso? A gente tem que regular quem que vai entrar nesse grupo. Ou a gente deixa todo mundo e depois vai bloqueando quem usa para coisas ilícitas. Poderia ser. Deixar bem claro como que o grupo vai funcionar. Então tá. Vamos fazer isso. Acabei de criar o topo de cima. Eu não sei mexer com o Discord. Tá pensando no WhatsApp. Eu tenho Discord, só não sei mexer.
Discord é complicado. E sabe de uma coisa que eu percebi? Eu poderia aprender a mexer. Eu já estava aprendendo a mexer no Discord. Vou mostrar para vocês. Tá aqui. Já estava aprendendo, né? Mas eu descobri que não sou só eu. Quem mexe muito mais no Discord é quem joga. Tá aqui o grupo. Ó, Avidos, ajuste geral, chat de alunos, cal. Mas não funcionou porque a boa parte das pessoas não sabiam mexer. Os tópicos, a sala de aula. Então, eu deixei de lado. É porque realmente o Discord é muito amarrado a pessoas que jogam. Então fica fácil, né? As discussões. Sim, ele consegue adaptar com mais pessoas, de várias idades e vários tipos de pessoas. O Discord tem várias coisas bacanas, né? As salas, os vídeos, o canal é bem mais rico. Também tentei outros tipos de canais. Fóruns, usando a internet. Mas aí, algumas pessoas têm a internet bloqueando, pensando que é vírus. Aí não entra porque é vírus. E não é vírus, tem que ir lá, configurar e dizer, ó, não é vírus, deixa eu entrar. É uma coisa correta. Mas até a pessoa aprender a fazer isso daí, aí está o braço. No caranguejo, aqui tem uns pelinhos. Eu vou pôr o pelinho do caranguejo. Aqui está o cilindro. Eu tenho uma sensação, quando estou mostrando isso daqui, eu estou sendo rápido demais. A ideia é que quem treinou até agora consegue fazer isso daqui facilmente, mantendo a proporção. Então, essa demonstração se torna uma coisa que é útil, porque a pessoa já sabe esboçar a projeção ortogonal e manter a proporção. Então, eu corto várias explicações enquanto eu vou fazendo a demonstração. Só que eu sei que tem gente que entrou agora. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Bom, gente, é isso. A pessoa vê isso daqui e não está entendendo o que está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso daqui? É exibicionismo? Eu estou me exibindo? Não, gente, não estou me exibindo. Isso daqui é para fazer uma demonstração de apresentação na aula número 201. Então a gente levou 201 aulas para chegar nisso daqui. Nesse esboço rápido, na criação, sendo que esse croquis é pensamento. Vocês pensam com a caneta. Eu vou contar. Quando vocês têm essa capacidade, vocês sentem com o cliente. Ricardo, lembrou da música? Vocês sentem com o cliente e vocês traçam conversando com o cliente. E se ficar assim? Os clientes que não estão acostumados e coisa assim ficam de boca aberta com a maestria de vocês, com a velocidade de passar o pensamento para cá. Então vocês têm um ponto positivo e vocês só ficam fiéis com o cliente. Porque vocês pensam de forma rápida. Isso é legal. Mas para chegar aqui você tem que treinar o Speed Drawing, tem lá no Speed Drawing Academy, no YouTube, que está escrito lá no nosso exercício no YouTube que a gente mostrou, né? Como entrar e como fazer. Tem que treinar os cubos, tem que treinar os cilindros, tem que maratonar as aulas, Então, para chegar aqui, são 200 aulas. Eu não estou me exibindo, gente. Não é para mostrar, olha como eu desenho. Não. Isso daqui é para vocês mesmos conseguirem fazer. Meu objetivo é vocês ficarem bons. Não é uma enganação. Enganação. Eu digo que vocês vão ser bons que nem eu, mas não estou nem aí com vocês. Só quero a grana de vocês. É só isso. Só a grana. Tutu. Money. Aí, Chef Dog. Eu não sou humilde, eu sou bem metido. Eu sei no que eu sou bom e eu não sei no que eu sou ruim. Eu sou muito bom em perspectiva. Bom demais. Mas aqueles desenhos cartoons pensados de forma rápida, eu sou um mequetrefe.
Eu sou um bom professor. Haha. Mas eu sei coisas que eu tenho alunos que são melhores que eu. Eu tenho um aluno maravilhoso, cara. O cara é muito bom e ele é bem jovem. Ele foi meu aluno antigamente e agora voltou e agora tá ele e o irmão tendo aula comigo. O nome dele é Alexandre. Ele tem aula comigo no sábado. E a forma como ele desenha rápido o cartoon é maravilhoso. E o desenho mangá, ele vai desenhando, ele preenche a folha. Ele pensa e vai desenhando. Ele é tipo um Kim Jong-un jovem. Eu treino ele em outras coisas, ele vai melhorando, claro. Eu tenho muita coisa para passar para ele, sim. Mas, tipo, eu sou o mestre do Leonardo da Vinci. Ele ainda não está pronto. Que orgulho, né? Ser o mestre do Leonardo da Vinci. Olha só que legal. E tem um monte de gente assim. Aqui também tem. Aqui, ó, entre vocês. Tem 10 pessoas aqui. É tão bacana encontrar essas pessoas. E ele é uma humildade tremenda. O cara é humilde, muito humilde. Eu falo pro irmão dele, cara, você pode abusar e se aproveitar do teu irmão, porque o teu irmão é um doce, é um anjo. E ele vai deixar, não vai nem se importar, não vai ficar nem bravo. O Ricardo escreveu: tem que ser metido para oferecer um trabalho desse todos os dias. Isso é profissionalismo de elite. Valeu o elogio, Ricardo. Bom, ó, fiz um desenho. Projeção ortogonal, vista de lado. Esta arma, eu quero elaborar ela melhor. Então eu vou usar esse recurso aqui. Vou usar isso daqui. Enquanto o tempo der, são 20h36, vamos trabalhando. Eu quero melhorar ela, tá certo. Deixe-me fazer o cano dela. Eu tinha um aluno, o Vitor, que ele trabalhava muito com armas, muito. Ele fez bastante personagem. É um cara muito legal, um artista bem legal mesmo. Gosto dele. E ele fez muitas mesmo. O que eu passei para ele sobre escala, sobre apresentação, desenho de projeto, concept art, criação, expressão, ajudou muito o trabalho dele. Mas as ideias é ele que cria. Ele que cria as ideias, ele que monta. Daí ele fazia umas armas com visual antigo, tipo steampunk. Ele criava um universo para jogos. Ele parou de ter aula comigo. Tô com saudades dele. Como que ele tá, será? Tem uma outra pessoa que vinha com ele, que era a Laila. Ela já tem um desenho completamente diferente do dele. É um desenho menos mecânico, menos lógico, mais emocional. E ela desenvolveu um visual bem bacana também. Um estilo único só dela. Bem representativo sobre ela. Com uma estética de moda, com uma estética de um cartoon meio mangá, meio. Muito dela mesmo, muito traço dela mesmo. Isso que é o legal na aula. Aí, Dark, boa noite. É a gente fazer uma demonstração de como fazer, mas quando você criar, você não vai fazer no meu estilo. É a sua cabeça que vai estar pensando. Então, a apresentação e a técnica a mesma, mas uma coisa completamente diferente. Com cores diferentes, com traços diferentes, com aplicações diferentes. Então, aqui, caixa de texto. Rifle de repetição. Quantos tiros por segundo? Vamos ver. Tem que ser poucos, né? É, bem pouco. Colocar 20 tiros por segundo. Bem pouco. Aí, enche de texto explicando. Várias coisas assim. A gente não pode fazer uma espada.
está o suficiente para a questão da meca? Fazendo um projeto de meca. Vista de frente. Não, dá para fazer muito mais coisa. Por exemplo, a pessoa fica aqui dentro. A gente podia mostrar como que a pessoa ficaria aqui dentro. Teria que ter um certo conforto, né? Eu teria sentado mais ou menos inclinado assim, é quase que de pé. É um encaixe. Essa estaria inclinada para frente. Aqui é o cotovelo. E a mão teria que estar livre para mexer em vários comandos. Assim. Ok. Bom, primeiro eu vejo a pessoa, a posição dela, depois eu penso o maquinário em volta. Eu gosto muito, mas nunca desenhei. Aí, Dark, eu também não sou muito de desenhar mechas, eu estou fazendo porque faz parte do pacote. Na verdade, quando eu dou essas aulas, eu faço coisas que normalmente eu não faço, aí eu aprendo muito. Durante esses anos que eu estou dando aula, eu aprendi muita coisa que eu não fazia normalmente. Então, dar aula é muito legal. Tá. Aqui eu vou colocar um aparato de joelho. Eu vou amarrar esse aparato. Eu fiz esse traço. Certo, eu vou fazer aqui também. E esse daqui, ele se move para o lado. Sim, ele se move para o lado, para liberar. Sabe, ó? É assim, ele vem para cá e para cá. E aqui ele segura o joelho. Aqui também. Tem um apoio de barriga e de peitoral. Que também se move. Ele libera a pessoa. Então se torna uma espécie de cinto. NSFW, da Chun-Li. Quando? Aí, Ethan. O que você está falando? Deixa eu ver o que você está falando. É importante tudo que vocês escrevem, sabe? Porque a nossa aula é assim. NS. Tá porra, KKK. Tá bom, não vou pesquisar. Obrigado por me habilitar. Eu ia pesquisar com cuidado e olhar, mas já fui alertado para não pesquisar. Obrigado. Tá aí. Bom, agora os comandos. É meme, entende? Ó, aqui a gente coloca uma espécie de alavanca. Nós não temos muito espaço, percebe? Ó, aqui está a mão. Então, esse é o trecho. Aqui é o peitoral. Então, esta parte é essa parte aqui. Aqui também é móvel. E aqui é a cabeça. Onde é encaixado esse bico de harpe aqui. Claro que aqui vai ter um visor em volta dele. Tudo filmado, com várias câmeras registrando o que está em volta. Desenhar mão. É besteira, é meme. Desenhar mão. Viram? Tá aí. Esse trecho vamos chamar de abdômen. Esse trecho vamos chamar de tórax. E esse trecho vamos chamar de cabeça. E a pessoa fica aqui, ó, nesse espaço. A pessoa está aqui dentro. A perna dele, ó, está até aqui. Percebe, ó? A perna e a cabeça. Então, isso daqui é isso daqui. E está feito. O que significa? Que em um momento de emergência, essa parte aqui pode se soltar
e pode ser arremessado para longe, como uma cápsula de segurança. Talvez até com um grande paraquedas aqui do lado. E ele pode se salvar. E é isso, gente. Como já deu o horário, amanhã vai ser a última aula de projetos. Eu falei que hoje ia fazer isométrica, mas depois eu mudei de ideia. Eu pensei, vamos fazer um mecha. Um mecha pequeno de 4 metros. E o croquis é o pensamento. Coloca o nome do artista, a função, número de página. Podia escrever página única, mas eu escrevi 1D1. E a data. Hoje é dia 29 de 07 de 26. Eu que agradeço, Leia. Tem sim, Lucas. São as primeiras aulas, mas a gente vai rever. Deixa eu mostrar. Nós vamos rever, porque amanhã vai ser a última aula de projetos. Nas primeiras aulas, a gente trabalhou com traços, eu falei a importância das achuras. Aí eu até mostrei como é trabalhado a volumetria nas achuras. Eu fiz um campo, um caminho. Então, nas primeiras aulas, tá certo? Aí depois eu voltei a essa parte de achuras, a gente está fazendo esse daqui, é o Delaunay. Delaunay, a triangulação de Delaunay. Aqui, ó. Aí eu falei também do uso das achuras. Só que a gente não viu em forma de composição, em forma de arte. Nós vamos ver em forma de arte quando a gente chegar nessa daqui. A gente viu na pelagem do animal também, achuras. Eu falei sobre o sentido, a concentração. Eu comentei isso no Moebius e eu mostrei como ele fazia também. Foi algumas aulas atrás. Metroid Dread. Infelizmente já foi muito criado, então sempre vai aparecer alguma coisa, né? É muito difícil ser original. Olha esse daqui. Essa armadura feita no cara. Isso daqui parece o braço do Colossus de X-Men. Percebe? A gente sempre tem uma lembrança de alguém que já fez. Quando a gente começar a trabalhar grafites, aí a gente vai voltar a falar disso daqui. Eu vou falar do grafite, da lapiseira, da borracha, das linhas. Nós vamos ver também esses tipos de treinos que você pode fazer. Vamos ver como pintar com lápis de cor, com tinta acrílica, com aquarela, com guache. Guache, cadê guache? E vamos ver alguns artistas dos estilos. Pastel seco. Não vamos ver pastel oleoso, tá? Aí a gente vai ver o Kim Han. Depois vamos ver a Miho Hirano, que não é a Ashura. Vamos ver um pouco de traço de rosto. Um pouquinho sobre algumas outras técnicas e estilos dentro da história. E nesta parte, a gente vai comentar mais um pouco sobre Ashuras, que é Gustave Doré. A gente vai ver a arte final também. A gente vai ver sobre Nanquim. Nós vamos ver sobre composição de fotos. E vamos ver sobre desenho de arte final em HQs. Tá certo? A gente já viu algumas coisas assim. É porque é tudo no conjunto, fica tudo uma maçaroca, sabe? A gente fala de Ashur, a gente fala de traço, falamos de sombra. E a gente vai dando dicas. Beleza? Não tem uma aula só sobre Ashuras. É no conjunto. Na primeira parte tem, a gente fala dos traços e de Ashuras, lá no começo. Então, até amanhã. Me segue, me curta e me compartilhe. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Aí, X Phillips, até mais para você também. Ricardo, brigadão. Leia, valeu, muito obrigado também. Para todos vocês. Até amanhã.